gostaria de começar ouvindo, primeiro, gostaria de ouvir a Maria José, inicialmente, até mesmo para a gente poder ter uma visão geral do que a WADA tem desenvolvendo e vem fazendo durante esse período da pandemia e como é que estão as diretrizes do combate ao doping junto às NADOS. Como é que a WADA está percebendo esse momento, Maria José? Porque é um momento difícil, um momento tenso em relação ao combate ao doping, e seria muito importante ouvir o que realmente a WADA está pensando nesse momento. A pandemia começou em diferentes momentos do mundo. Primeiro Europa, depois América Latina, mas nós começamos, eu poderia dizer, a princípio de março, já a experimentar dificuldades, desafios com o testing. A resolução na WADA fez um documento que está nas redes, o dia 20 de março, que explica muito bem como tem que ser o procedimentos agora com antidopagem. A verdade é que todos os eventos esportivos foram cancelados. Então, por exemplo, os testes em competição não se estão fazendo. E agora, desde o 13, 14, 15 de março, que foi na América Latina, quando começou, em Europa começou um pouco antes, 1, 2, 3 de março, a quarentena e tudo. Na América Latina, em geral, começaram os países 15, 16, 20 de março a ter quarentenas, significa, não sei se a palavra é a mesma em português, mas as pessoas têm que ficar na casa, todos os eventos esportivos são suspendidos, esportivos e públicos. As pessoas não podem sair na rua, têm que ficar trabalhando na casa. Então, na América Latina foi a semana do segunda a 15 de março, ali começou. Então, a WADA imediatamente tomou conhecimento da situação e para nós é muito importante a saúde, a segurança das pessoas, a saúde da população, e se falamos mais especificamente, a saúde dos oficiais de controle da dopagem, a saúde dos atletas, a saúde das pessoas que trabalham na antidopagem. Então, a WADA fez umas guidelines, que é como uma recomendações de como fazer, e isso foi feito do dia 20 de março. Ontem, 6 de maio, incrivelmente, nós publicamos umas segundas guias, guidelines, porque agora, depois de quase 2 meses, alguns países, não é a situação da América Latina ainda, mas Europa, estão começando progressivamente, lentamente, a recomeçar suas atividades esportivas, especialmente atividades antidopagem no testes fora de competição. Então, nós fizemos um documento técnico que explica, são 17 páginas em inglês, que está publicado no site da WADA, que você pode ler, que explica em detalhe como tem que ser feitos os processos de toma de amostras agora fora de competição. Os conceitos são os mesmos. A primeira coisa é defender a saúde do atleta, a saúde do DCO que está tomando a amostra, do oficial de controle de dopagem que está tomando a amostra, e ter em consideração as recomendações de saúde do país, porque os diferentes governos na América Latina têm diferentes medidas de segurança de saúde. Então, a primeira coisa é respeitar isso. Mas estas guidelines que nós fizemos para a Europa, que alguns países já estão saindo lentamente da quarentena, estão começando os atletas você fala, treinar, to train, a praticar. Então, estão muitas NADOS, muitas NADOS na Europa estão pensando começar com os testes fora de competição. Então, o que nós fizemos é recomendações, por exemplo, o que todos já sabemos, mas está escrito agora, que tem que usar mascarilha, que tem que ter uma distância, que agora com o chaperão não vai ser feito com chaperão por agora, tem que somente o DCO.
tem que ver se o atleta está na casa ou se está em um espaço aberto para o tema de contaminação. E depois, essas são coisas de mais, eu falaria, de sentido comum. Usar, como fala? Gloves, guantes, proteção nas mãos, tá? Então, todas as medidas de segurança que nós sabemos por COVID-19 e também sempre respeitar o que o governo diz. E isso é muito diferente dos diferentes países da América Latina. Mas, pelo menos, nós temos guidelines e ao nível mais legal, o que nós fizemos e umas perguntas novas e um formulário novo que se anexa ao formulário que agora temos normal para formulário de controle do dopagem, que em inglês é Doping Control Form. Então, quando você vai preencher isso, também tem um extra que pergunta ao atleta, por exemplo, se ele teve COVID-19, se ele tem agora, se ele esteve em contato com alguma pessoa que tem. Se a resposta é sim, então há um formulário mais longe, onde você tem que fazer muitas perguntas e tomar muitos recaudos. Então, o que nós fizemos é formalizar uma situação que realmente é muito complexa. Isso é na parte do testing. A outra parte muito grande que nós estamos fazendo agora é educação, porque como aqui, Zoom e conferências à distância, nós estamos brindando aos nados muitos materiais e estamos adaptando essa nova realidade o melhor que nós podemos. E também agradecendo muito, uma coisa que quero destacar, o compromisso da região, do Brasil, da América Latina em geral, de manter unidos. Eles têm um grupo de legal, de advogados dos nados de toda a América Latina, e eles, como iniciativa deles, fazem Zoom 2 vezes ou 3 pela semana, e um Zoom que dura 1 hora. Eles falam e discutem diferentes temas de desafios do novo código, diferentes artigos. Então, há uma movida, como falamos em espanhol, muito grande das pessoas na casa que querem todos cooperar com essa nova situação. Sempre muito instrutivo e muito importante esse posicionamento seu. E dentro dessa linha, eu gostaria também de ouvir a nossa querida secretária, doutora Luísa Parente, as considerações iniciais também, e também como que o Brasil tem se portado durante esse momento difícil, Luísa. Se a gente estivesse naquele programa Roda Viva, vocês conhecem aqui do Brasil, é um programa muito famoso, Maria, que tem um caricaturista, tem um cartunista, né, que ele vai traduzindo, né, na arte dele, o resumo, né, do que as pessoas vão falando. E certamente eu acho que ele traduziria a sua fala um pódio em que, em primeiro lugar, está a saúde do atleta e a saúde das pessoas, que foi o que você realmente falou, mas seria traduzido e ilustrado nesse desenho. E eu acho que essa é a diretriz principal, né, de todas as organizações e também é da UADA, assim como nossa AMA, né, nossa mãe, então ela é também a nossa. E por isso que a gente realmente tem que se resguardar e tomar todas as precauções, adotar novos procedimentos, ter cautela, tentar ter um time adequado, mas ao mesmo tempo, se for o caso, ir mais lento, porque você não pode realmente causar nenhum prejuízo ou risco maior para o primeiro lugar, que é a saúde do atleta. Então, nesse sentido, dizer que eu dividiria, então, esse tema principal de hoje, fazendo, assim, essa abertura e deixando a parte mais profunda técnica para as nossas coordenadoras, a Adriana Tabosa e a Luciana Corrêa, que estão aí brilhantemente e que me orgulham diariamente dessa equipe da ABCD, que começou lá atrás, doutora Andreotti, em 2011, e que muito antes começou com a Maria Pesce, já aqui, que ela já contou essa história desde 2005, né, tentando implementar e fazer votar, até passar uma lei a respeito disso, né? A gente sabe que o nosso Brasil tem esses mecanismos. Mas eu dividiria, então, em 2 subtemas, né? O que a ABCD, como agência, né, como organismo antidopagem, realiza
em tempo de pandemia e o que ela realiza por causa da pandemia. Em tempo de pandemia, muita coisa continua da mesma forma, porque a gente não pode parar a parte mais administrativa, burocrática. Nós estamos para, a qualquer momento, sair publicado o nosso decreto presidencial que institui o que a gente está chamando de Fórum Permanente Antidopagem, mas ele é o atendimento à exigência da Unesco, da plataforma de conformidade, que reúne entes, signatários ou não, mas que estão diretamente envolvidos com a causa, entre eles a COB, CPB, como principais, o LBCD, que eu também registro a presença aqui também hoje, participando. E a gente recentemente convidou o IBDD, que prontamente aceitou também, como sendo esse instituto que respira também o direito esportivo e também a antidopagem. Então, esse fórum para a gente é muito importante, porque é um marco oficial, né, legal, que a gente vai atender a uma exigência da Unesco, e o Brasil, então, fica conforme também perante esse organismo internacional, que hoje tem 189 países já, né, Maria? Eu acho que outro dia entrou a Mauritânia, ou 185, alguma coisa assim. Então, quase a totalidade dos países do mundo reconhecem a antidopagem como essa política universal, né? Até que os estudos, que a gente sabe que tem estudos que provem o contrário, ela é realmente uma política universal, unânime, todo mundo realmente quer lutar pelo jogo limpo, sempre com o primeiro lugar do pódio reservado para a saúde do atleta. Além disso, a Maria já deu um spoiler aí, falou que a gente está trabalhando fortemente no ADEL, por quê? Porque foi adquirido isso no final do ano passado, adquirido os 6 primeiros módulos principais, de modo que a gente possa atender com a educação antidopagem formal e oficial da UADA a todos a nossa comunidade esportiva, né, de atletas, pessoal de apoio, dirigentes, juristas, enfim, todos eles. Então, são 6 módulos, a gente está avançando bastante, logo a gente deve, junto com o Fórum Permanente, traçar essa estratégia, Maria, de como a gente deve levar isso a público para poder ter um controle, né, de saber realmente quem está fazendo, e prazos, e, enfim, poder exigir isso das confederações, dos comitês, e ter eles também de forma coordenada pela BCD, que é esse o papel que a UADA realmente já estabeleceu para as NADOs, que é um papel de coordenação e de agregação, né, de integração e, claro, no exercício do controle da dopagem de autoridade máxima. Mas, fora isso, é realmente um papel de articulação muito forte, de união. Então, isso é o que a gente vem fazendo, independente de Covid, né? Agora, por causa do Covid, realmente, a Maria também já falou do cenário internacional, que é o nosso cenário hoje, um cenário de restrições, de paralisações. Então, a gente tem que, com os nossos técnicos, com as nossas equipes, e atendendo a esses guidelines, né, estar atento a esse cenário, ver a movimentação. A gente acompanha aí o Dr. Solera representando a CBF, né, que é realmente o órgão principal, é quase como se é a primeira ABCD da história do Brasil, né, porque, né, naquela época realmente já tinha esse know-how e era o que fazia. Então, que eles também representam, né, no mercado esportivo um cenário importante, né, do futebol. Então, a gente vai acompanhando, conforme os calendários forem retornando, as atividades em competição também retornarão. Mas, fora isso, a gente está muito preocupado, né, e se preparando para poder atender à risca, né, esse protocolo de segurança, né, e de preservação de saúde na hora de um controle fora de competição ou mesmo em competição assim que o calendário voltar. Então, de modo geral, a ênfase nessas ações, participações virtuais, e estamos já inteira à disposição. Já fizemos pontualmente com algumas modalidades, tivemos o Saltos Brasil, saltos ornamentais, tivemos badminton, tivemos futebol feminino, vamos ter nado artístico semana que vem. Então, são aproximações muito importantes. Engraçado, a gente está mais próximo do que se tivesse presencial, né? Quase. Então, essa é a sensação. Então, a gente tem que ver nisso, acho que uma oportunidade
para as organizações, que é um meio e um canal que veio por causa da Covid+, mas não veio só por isso, ele já era uma tendência tecnológica e que a gente jamais vai poder abandonar mais, não tem mais volta. Agora, esse mecanismo aqui nosso nos aproxima do mundo inteiro e a gente vai realmente só aproveitar. E como o Dr. Tomás também já mencionou, a antidopagem é fascinante e a gente aprende dia a dia. E graças a Deus tem muito trabalho ainda para fazer, para aprimorar, porque é a nossa vontade assim, de poder contribuir cada vez mais. É um prazer enorme te ouvir, Luísa, e eu acho que você pensou pontos espetaculares, que é na questão principalmente da saúde, e a preocupação maior que nós temos que ter hoje, eventualmente, não só as naves, como os próprios atletas também, hoje, né, essa visão cada vez mais forte, e isso vai se perpetuar também, né? E outra coisa que também eu entendo que vai se perpetuar é realmente a questão da tecnologia. A tecnologia está trazendo para a gente a grande dificuldade que eu acho que era a educação dentro do sistema antidopagem mundial, é o outreach, a chegada da educação para todos. E a tecnologia, infelizmente, por vias transversas, quais sejam da própria pandemia, mas por uma forma muito positiva, essa tecnologia veio para ficar e para que todos nós possamos aproveitar, e principalmente desses programas de educação. Acho que isso vai aproximar a UADA, né, não a UADA, como todas as NADOs, dos atletas e da comunidade em geral. Passando a palavra, eu vou pedir agora da nossa experiência europeia, né, nosso Patrício, grande amigo, Antônio Júlio, que tem desenvolvido um trabalho muito bacana na agência portuguesa antidopagem. E gostaria de te ouvir, Antônio, gostaria que você fizesse suas apresentações e te ouvir como realmente a agência antidopagem portuguesa vem desenvolvendo nesse período, e até mesmo as novidades que você havia me contado a respeito de mudanças legislativas em Portugal, que deram uma autonomia maior para a agência, deram uma força maior para a agência dentro do ambiente do antidoping em Portugal. A realidade portuguesa, a lei, que há bocadinho Tomás falou, nós tivemos várias reuniões na altura com o Simonelli, que veio em Portugal, já esteve comigo quando mudámos a lei em 2015 e agora em 2019. Nós separámos realmente, houve a separação de poderes, ou seja, no passado a lei portuguesa, o laboratório e o CNAD, quem decidia as sanções, faziam parte da autoridade da antidopagem em Portugal. Hoje em dia houve uma separação e existem 3 organismos na luta contra a dopagem em Portugal. O laboratório funciona separado da autoridade e o Colégio Disciplinar de Antidopagem, que é quem decide, também é um outro organismo que funciona separado também da autoridade. Ou seja, a autoridade hoje decide os controles de dopagem, executa os controles de dopagem, faz a instrução dos processos disciplinares e remete para esse colégio que decide. São 7 pessoas, um presidente, são 5 juristas, um médico e um ex-atleta olímpico, que apesar de eu ser atualmente jurista, julgo que as decisões têm que também ter a sensibilidade de uma pessoa da área científica e a sensibilidade também de alguém que fez desporto, e neste caso alguém, uma ex-atleta olímpica, muito conceituada em Portugal, com maior graduação em judo, ou em judô, como vocês dizem, em Portugal. Portanto, a parte legal, realmente, estamos em plena conformidade, até porque a lei foi feita em parceria e junto da Agência de Antidopagem, com o apoio da UADA, e, portanto, estamos em total conformidade e hoje julgo que a separação de poderes beneficia toda a gente e, no fundo, todo o processo também é, de alguma forma, mais claro e mais transparente. Já o era, mas assim, nós estamos numa área muito sensível, que em Portugal costumamos dizer, não basta ser, temos que parecer. E, no fundo, isso hoje em dia é uma realidade em Portugal. Portugal, nós na autoridade apanhámos um susto logo muito cedo, ou seja, o suposto sucesso para que em Portugal, ao dia de hoje, existam só 1.105 mortes, infelizmente por Covid, foi realmente a rapidez com que o Estado português reagiu a este problema, a esta pandemia.
E a autoridade antidopagem de Portugal também foi, de alguma forma, obrigada a reagir também muito cedo. Porquê? Nós tivemos uma competição internacional de ginástica no início de maio, no norte do país, na Maia. E passado, isto foi no dia, talvez 8 de maio. No dia 10 de maio, a Federação Internacional entrou em contato comigo, informando que um atleta da Bielorrússia tinha Covid, estava contaminado por Covid. E que tinha sido controlado por nós. A minha primeira reação foi entrar em contato com os nossos 2 DCOs, os nossos responsáveis por controle de dopagem. Todos os nossos DCOs são profissionais da área da medicina, são médicos, enfermeiros ou técnicos de análises clínicas. Eles os 2 ficaram de quarentena, automaticamente. O meu segundo telefonema foi para o laboratório de Madrid, onde as amostras foram enviadas, porque Portugal tem o laboratório, atualmente está à espera de uma auditoria para a acreditação do nosso laboratório, e estamos a enviar as amostras para Madrid, Barcelona e para a Bélgica, por tempo. Madrid também reagiu e colocou também os 2 técnicos de quarentena, e depois, naturalmente, o terceiro telefonema foi informar a UADA, o GLO, de tudo aquilo que tinha acontecido. Nós colocámos cerca de 80% da autoridade em casa, em regime de teletrabalho, e outras pessoas tiveram que estar de forma presencial durante mais alguns dias a trabalhar dentro da autoridade. Até agora não aconteceu nenhum caso dentro da autoridade de contaminação. Depois, os nossos laboratórios com quem nós trabalhamos, ou seja, nós temos um procedimento burocrático de adjudicação a 3 laboratórios para análise das nossas amostras. 2 deles também suspenderam a sua atividade, foi Madrid e Barcelona, e ficámos também muito limitados no envio das amostras para esses laboratórios. E depois veio então a tal legislação, no espaço de pouco mais de 10 dias, foram publicados cerca de 15 ou 16 diplomas que restringiam, foi decretado o estado de emergência em Portugal. A determinada altura fomos impedidos de mudar de concelho para concelho, não é de cidade para cidade, é de concelho para concelho. Fomos impedidos de circular livremente. E, portanto, tudo isto, de alguma forma, teve impacto no nosso programa nacional antidopagem. No início deste mês, passámos de estado de emergência a estado de calamidade, ou seja, há uma maior liberdade das pessoas. Em termos desportivos, começou já a possibilidade de competição, existir competição na parte de ténis e da parte de golfe, portanto, ao ar livre, onde há um maior distanciamento dos próprios atletas, e a ADOP está naturalmente já a preparar controlos em competição nessas 2 modalidades. A pouco e pouco outras modalidades vão sendo libertas. O futebol vai iniciar, em princípio, a 1 de junho do corrente ano, mas ainda não há certezas, porque é uma modalidade onde há contacto e há um grupo de cientistas que ainda estão a estudar se vai permitir ou não o término do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão em Portugal, da primeira liga. Vamos ver o que é que vai acontecer. Isso também acabou por nos depararmos com outra situação, também já transmitimos à Agência Nacional de Antidopagem, que é uma equipa, um plantel de futebol em Portugal, hoje treinam separadamente. Ou seja, o período de 60 minutos que era dado no Arabout desse clube, hoje em dia temos os atletas a treinar 2 atletas de cada vez, durante um dia inteiro. Para nós é mais difícil, porque em termos de custos também, ter os DCOs o dia todo ou mais horas para controlar o mesmo grupo de atletas que no passado estavam todos juntos é mais problemático.
Temos aproveitado naturalmente e seguido as indicações da UADA este tempo para reorganizar algumas coisas e temos sempre alguma dificuldade de tempo para o fazer. Reorganizar arquivos, elaborar novos arquivos, novas tabelas, a gestão dos resultados e também, naturalmente, a parte da educação. Nós já tínhamos feito um programa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, onde há comunidade de formação a cerca de 350 atletas, já com tempos para ir aos Jogos Olímpicos, outros que provavelmente iriam conseguir. Essa formação foi dada, ficou, não se perdeu. Naturalmente, para o ano vamos retomar novamente e, através desses meios, estamos a tentar continuar a dar formação. Eu próprio, daqui, quando terminar esta sessão, vou dar formação a cerca de 36 treinadores de grau 1 de surf que vão iniciar às 17 horas a aula em Portugal. Portanto, dentro daquilo que é esta mudança nas nossas vidas, que foi grande e que vai deixar impacto e vai mudar para sempre muitas coisas, como foi dito bem, vamos tentar tirar partido daquilo que poderá ser melhor, daquilo que, de alguma forma, fomos obrigados a fazer e que até pode ter melhorado o sistema de controle de dopagem. Evidentemente que numa parte inicial houve um impacto que praticamente bloqueou uma parte substancial do trabalho da Autoridade Antidopagem de Portugal e bloqueou também outras autoridades no mundo, não é? Portanto, espero não me ter alongado, basicamente foi isto que aconteceu. Continuamos, estes primeiros 15 dias vão ser muito importantes, estes primeiros 15 dias deste mês. Porquê? Porque há uma maior liberdade de circulação das pessoas. E se as pessoas não cumprirem aquilo que o Sistema Nacional de Saúde de Portugal indicou, evidentemente que nós vamos ter mais infectados. Vamos ter pessoas que vão ficar infectadas e poderá haver regredir tudo, ou seja, o estado de calamidade poderá voltar outra vez a estado de emergência, com todas as consequências que isso tem para o funcionamento da ADOP, principalmente para a vida das pessoas, depois para o funcionamento da economia do nosso país, e depois também para o funcionamento da ADOP como organismo do Estado. Muito obrigado. Essa preocupação de Portugal também quanto à questão da saúde, eu acho que se colocar, quanto mais se preocupar com esse retorno, é de extrema importância, né? E nisso aí eu já penso que o nosso querido Fernando Solera, junto com o coordenador da parte toda da antidopagem da CBF também, está pensando em relação ao futebol, ao retorno. O que você está pensando? Como é que estão os preparativos para isso, Solera? A CBF, Tomás e amigos, está lidando com essa situação com muita responsabilidade e seriedade. Nós conseguimos, nesse momento de crise, juntar a presidência da CBF, através do presidente Rogério Caboclo, o departamento jurídico com o Santoro, o departamento de competições com o Manuel Flores e a comissão médica da CBF, o comitê médico da CBF, que é o Pagura, todos conhecem, né? Que é o nosso mentor nessa área da medicina do esporte, e com a comissão de doping. Então, nós juntamos todo esse departamento e passamos a estudar como seria visto essa situação. Em nenhum momento o comitê médico da CBF fez algum tipo de protocolo de volta às competições. Não, nós fizemos um protocolo médico. Como a Luísa Parente falou, um protocolo de preservação da saúde. E se a gente lembrar que a atividade antidoping deve ser baseada na igualdade, na saúde e na ética, tem a saúde dos atletas, a saúde de todos aqueles que vão participar, por exemplo, de uma partida de futebol, que não envolve só atletas, né? E aí a gente fez um protocolo, está bastante extenso, está bastante completo, e, fundamentalmente, existe um questionário a ser preenchido pelos médicos das equipes. E esse questionário tem mais ou menos 61 perguntas. Com esse questionário, a gente checa se cada um dos atletas, seus familiares, pessoal de apoio, equipe
de apoio dos atletas teve contato, teve a doença, enfim. A medição de temperatura será feita em todas as partidas, em todas as pessoas, em todos os treinos, e o teste de Covid. Bom, fizemos uma estrutura bastante legal de uma orientação do comportamento pessoal, do comportamento do grupo que está ali e do comportamento da comissão antidoping que estará participando dessas partidas. Como a Maria José Pesce falou, na WADA, né, no site da WADA, existe a possibilidade de a gente trabalhar apenas com um DCO nas equipes que vão fazer o controle de doping nas equipes agora no futebol. Enfim, temos aí um protocolo estabelecido, é um protocolo médico. A gente espera que todo esse questionário que está sendo respondido pelos médicos de todas as equipes do Brasil, o Pagura conseguiu reunir todos os médicos que atuam no futebol, a gente espera que a gente contribua de maneira epidemiológica para que a gente possa entender melhor essa doença. E já que a gente está falando dessa doença, eu gostaria de, como médico, né, rapidamente, dizer algumas particularidades desse Covid. Olha só, nós estamos na semana 19, de 4 a 9 de maio, no Brasil, a semana 19 do Covid. É sabido, se a gente pegar por experiência Europa, Estados Unidos, e a gente deve olhar para a experiência deles, que eles estão um mês aí na nossa frente, que na semana 24 ou 25 foi o pico dessa doença. Pode ser que aqui no Brasil seja um pouco diferente, porque a gente tem temperatura diferente, características pessoais diferentes, o país é um país continental, a gente tem que entender como um continente, mas de qualquer forma é esperado aí o pico dessa doença lá para a semana 23, 24 ou no máximo 25. Hoje, no Brasil, nós temos 126.611 casos de Covid e temos 8.588 mortes. É um cenário preocupante, mas nós, médicos, estamos em cima dessa situação, trabalhando conjuntamente com as organizações antidoping e com as organizações esportivas. Eu acho que é uma questão de tempo para que a gente possa retornar às atividades pessoais, atividades de trabalho e, fundamentalmente, às atividades esportivas. Esse posicionamento da CBF é importante porque a pressão do esporte é muito grande, é uma máquina muito grande, é uma máquina que precisa ser lubrificada e azeitada o tempo inteiro para poder se movimentar. E isso está gerando uma pressão muito grande para o futebol e para todos os esportes, necessariamente, em função da necessidade de investimentos, o risco da perda do timing desse momento para o próprio desenrolar do esporte, né? E, nesse sentido, eu queria até perguntar para o Caio e para a Luciana, e o tribunal, como é que está rodando? Está rodando de forma equilibrada, normal? Estão conseguindo, a tecnologia está ajudando ou está prejudicando? Como é que está sendo isso? Bom, o tribunal, ele continua, está em andamento. Nós já tivemos, se não me engano, 3 audiências por videoconferência. Está funcionando, assim, perfeitamente, né? Não tivemos problemas. Estamos, então, cuidando dos casos que ainda estão pendentes, né? De 2019, ainda temos casos para julgamento. E, então, estamos em pleno vapor. Inclusive, hoje temos audiência à tarde, né, da primeira Câmara. O tribunal, esse período que a gente está passando, né, foi uma decisão, acredito, bastante difícil da presidente, da Tatiana, de manter o tribunal funcionando, mas se mostrou uma decisão acertada, né? O tribunal, ele é basicamente de processo digital, né? Todos os processos são digitais, né? Não existe nenhum processo físico, então ele funciona, a maior parte dos envolvidos não fica em Brasília, né? Os advogados, são poucos advogados de Brasília que atuam, os procuradores hoje também são todos de fora de Brasília, os membros do tribunal são poucos que são de Brasília, comparado agora que nós temos aí as câmaras, então
o funcionamento do tribunal realmente sempre foi remoto, né? Tanto para os atos do processo, e vários atos de audiência eram realizados de forma remota. O que acontece é que hoje a gente usa uma plataforma mais estável e o tribunal consegue funcionar. A gestão de resultados tem funcionado, né? A gestão de resultados tem trabalhado bem e o tribunal tem trabalhado bem. Eu só vi 2 processos em que eu tive contato, eu só vi um, inclusive está na pauta de hoje, em que houve pedido de suspensão de prazo, mas em geral também não há uma concordância dos advogados, e principalmente do que seria, no caso, os atletas, porque o processo não fica parado, né? E o processo de doping, a gente tem aqui, a gente vai ter oportunidade, que é outra oportunidade que a gente tem também na pandemia, estudar aí as soluções para a revisão do Código Brasileiro Antidopagem em razão da alteração do código. Nosso código ele é uma adaptação do que a gente tinha no CBJD, num processo que não pode ser sumário. É um processo que não tem como ser sumário, pela gravidade da pena, pela complexidade da prova. Então, esse processo que a gente tem, né, que o Tomás, a gente discute muito isso, né, que a gestão de resultados é parte indissociável disso, né, apesar de ser uma fase administrativa, ter as peculiaridades, esse processo todo, ele é um processo que leva tempo, não tem como acelerar. A gente viu nas discussões do novo código a questão de impor prazos e coisa, mas é muito difícil, né? A gente tem análise de suplemento. Então, para o atleta, para as defesas, né, em geral, a manutenção do tribunal tem sido muito positiva. Eu confesso que eu achava que a Luciana estava louca quando ela decidiu fazer isso. Não a Luciana Correia, tá? A Tatiana, desculpa. A Tatiana estava louca, viu, Luciana? Desculpa. Eu confesso que eu achava que não ia se sustentar e graças a Deus eu me enganei. Uma coisa interessante, né, Caio, e que a gente discute exatamente essa aproximação da gestão de resultados com o próprio tribunal, e eu acho isso de extrema, pela experiência profissional, de extrema importância. Eu defendo até mesmo nessa mudança do CBA que procuradoria e gestão andem juntas sempre, não uma passar para a outra, mas sim um corpo só, para que possamos ter, às vezes, uma celeridade também e, às vezes, uma troca também de informações importantes, que eu acho que isso pode melhorar mais ainda o processo. Então, nisso, eu já vou fazer uma pergunta para a Adriana Tabosa, nossa coordenadora da ABCD também, que, primeiro, em relação a gestão, a experiência online da Usada, como é que vocês estão vendo esse projeto piloto que a Usada e o USADA fez em relação à questão online, né, dos testes online que eles tentaram fazer, qual que é o posicionamento da UADA e como a Adriana vê esse posicionamento? E uma outra pergunta, já vou encaixando, como é que as agências antidopagem estão tratando os casos de pré-temporada ou durante o período da paralisação, cujos efeitos podem durar posteriormente ao final do período da pandemia, né? Ou seja, possam existir resquícios de substâncias, né, nessas pessoas que possam eventualmente utilizar na pandemia, e como é que isso vai ser tratado? Vamos dar uma animada aqui nessa situação para tratar daquilo que realmente inquieta a população esportiva, que é o que a gente vai fazer com eventuais possibilidades de dopagem. É importante que a gente entenda, no aspecto um pouco mais técnico em relação ao controle de dopagem, que a metodologia de detecção e as possibilidades de se evidenciar a dopagem, elas ultrapassam o campo analítico direto. Elas não buscam somente a substância dentro do organismo do atleta. O que eu quero dizer com isso? Que se o atleta utiliza uma substância proibida hoje e daqui a um mês ele for testado, posso eu não encontrar a substância, mas posso encontrar os efeitos que essa substância causou no organismo do atleta. Isso é o que a gente costuma ouvir por aí como programa de passaporte biológico. Hoje a gente tem um poder de detecção, um poder de alcance em relação à dopagem muito maior do que era feito há 5, 6 anos atrás.
Eu acho que o momento agora é de a gente se atentar que o controle de dopagem, ele ultrapassa as barreiras relacionadas à coleta de amostras para fins de controle. Hoje a gente tem a possibilidade de acompanhar o atleta, de monitorar o atleta pelo sistema de localização, pelo whereabout, e isso nos dá uma visão de como os atletas estão se comportando em meio à pandemia. Percebam, o Brasil teve a oportunidade de começar essa quarentena antes do que qualquer outro país. Avaliando o documento publicado ontem pela Agência Mundial, a gente percebe que a ABCD já está encaminhada no sentido de tomar todas as providências necessárias para que, ao realizar qualquer eventual coleta de amostra, estejamos seguros, que eu acho que esse é a resposta. A equação a gente vai achar e encontrar e levar o melhor formato. Mas eu acho que a gente está bem instruído, estamos trabalhando, como a Luísa falou, num plano de comunicação efetivo, que vai levar tanto para oficiais de controle de dopagem como para atletas as informações necessárias de comportamento, de procedimento, para que a gente possa retomar toda essa nossa ação de coleta de uma forma segura, evidenciando, obviamente, que o Brasil, de dimensões continentais, precisa, inclusive, levar em consideração de que alguns estados podem estar em lockdown e outros estados podem estar em reabertura de situações e até mesmo de competições esportivas. Então, tudo isso está sendo analisado, acompanhado, pormenorizado pela ABCD para que a gente possa revisar o nosso plano de distribuição de testes de forma a contemplar esse novo cenário. Em relação à questão que a usada está colocando durante o período, em relação aos testes online, você acha que isso pode ser um futuro? Vou começar apoiando o que a Adriana falou, que para mim é muito importante, antes de responder da usada, que esteja muito claro esses conceitos nos atletas, o conceito do passaporte biológico, o conceito de que os atletas são monitoreados ainda, apesar da pandemia, eles têm que saber isso para ficar seguros. Não, muitos atletas pensam ou imaginam que agora é um momento para dopar ou para que nas casas estão fazendo. Não é assim. Nós temos um controle com passaporte e também, como a Adriana falou, nós na WADA vamos a controlar, olhar, supervisar os novos planos de testes, uma vez que as atividades lentamente comecem a retomar-se. Porque isso é que nós queremos, por exemplo, que os controles fora de competição, e lógico, eles vão começar com aqueles esportes que comecem a treinar. Se um atleta está na sua casa, não pode sair, não pode treinar, não tem sentido que ele tome doping, não vai fazer nada. Então, à medida que as práticas esportivas, e isso depende muito do esporte, comecem, então os testes começarão tomando as devidas precauções de saúde. Então, eu acho que nós estamos cobertos lá. Com a pergunta para que a usada está fazendo testes online, nós temos algumas considerações, estamos falando com eles e também com outras NADOs. Nós recebemos, por exemplo, de Antidoping Denmark, de Dinamarca também, muitas perguntas de como fazer. E o que nós pensamos que temos algumas coisas que não estão sendo feitas acorde ao Standard Internacional de Testing agora e de acordo ao Standard Internacional, por exemplo, Standard e padrões internacionais de testing e padrões internacionais de gestão de resultados. Então, pode ser feito, mas tem que ter em consideração os artigos que não se estão cumprindo e, em caso de ter um resultado positivo, resultado analítico adverso, como nós chamamos, a um resultado positivo, se isso vai ter validez. Então, o que nós aconselhamos é, ok, você faça, mas você tem que saber que artigo este
não estão sendo cumpridos. E agora nós temos um padrão que é muito claro e, por exemplo, um atleta pode dizer, mas eu, não sei, a nado não cumpriu com esse artigo, então meu teste não é válido. Então, vai generar uma discussão, pelo menos. Mas, pelo menos, a nado está fazendo, a nado está tentando, a nado sabe quais são os artigos que são mais débiles, que eles estão rompendo, quebrando, não cumprindo por causa da pandemia. E será uma questão depois, se o resultado é positivo, de ver qual é a validez. Também não vai ser que um atleta diga, não, a pandemia, artigo 3 do standard não se cumpriu, então a amostra não é válida. Não é assim. Mas nós devemos, como organismos retores, e vocês todos são advogados, ou muitos são advogados e sabem que quando alguns artigos não se cumprem, então isso genera um questionamento, mas somente isso, nós apoiamos a todas as nados que estão tentando fazer os controles, os testes, e simplesmente que nós dizemos as coisas que pensamos que podem ser um desafio. Eu acho que o documento que nós publicamos ontem, como eu falei, que está na página da WADA, é muito claro nesse sentido, com as recomendações, e também nós ficamos às ordens de vocês, se tem alguma pergunta em particular, a nado do Brasil, ou outra nado da região ou do mundo, com algumas situações particulares, ou alguns esportes em particulares, eu convido para que enviem um e-mail com as perguntas e gostosamente nós atenderemos a situações específicas que tenha dúvidas. Esse documento que está publicado no site da WADA, ele usa muito a palavra inovar. O presidente da WADA usa muito essa palavra inovar. Então, todos nós que estamos agora numa situação diferente, nós estamos no meio de uma pandemia, todos nós, advogados, atletas, DCOs, organizações antidoping, nados, enfim, sabemos que o momento é para que a gente possa ajustar o nosso trabalho. Então, será um pouco diferente o controle antidoping quando o futebol voltar? Sim, será um pouco diferente, mas de maneira geral será respeitado todo o protocolo. De forma alguma, os padrões internacionais serão desrespeitados. Mas há de se ter o cuidado de se treinar, sim, esses oficiais de controle de doping. Nós, pela CBF, estamos desenvolvendo reuniões semanais com todos os oficiais de controle de doping do Brasil, aqui para o futebol, para que a gente possa treiná-los a essa nova maneira de trabalhar. Não vai mudar muito, mas o DCO, por exemplo, vai ter que trabalhar de luva, vai ter que trabalhar de máscara, vai ter um kit a ser oferecido ao atleta na hora que ele entra no controle de dopagem, e o atleta vai ter que aprender a catar o seu próprio lixo que ele produz na área de controle de doping do futebol, estou falando especificamente do futebol, e aí ele vai ter que guardar o seu próprio lixo ali, ele não poderá tomar banho, ele vai ter que levar a roupa dele para a casa dele, e ele vai lavar o uniforme que ele usou na partida na casa dele. Tudo isso tentando minimizar o contágio ou o contato dele com o oficial de controle de doping e o contato dele com o staff dele. É um momento onde a gente tem que usar a palavra muito ajustar. E a gente precisa, neste momento, do apoio de todos os advogados que atuam e militam nessa área de antidopagem. Eu acho que isso que você falou, Fernando, é chave, clave, it's key. Não sei se compreende a palavra em espanhol. Claro. Que é ajustar o procedimento, mas respeitando os padrões internacionais. Não estamos falando de mudar os padrões, de mudar as práticas. Tudo sigue igual. A mudança é que tem que ajustar, como você falou, por causa
de proteger a saúde, mas padrões seguem igual, não há mudança de padrões, não há mudança de processos, é toda a mesma coisa ajustada, é como que agrega uma coisa mais, uma escada a mais em termos de segurança da saúde, do atleta, também do personal da coleção da amostra e de todo o entorno, mas os padrões são respeitados e não trocam nada. Fica igual. E o que o mais importante também, né, eu acho que dentro de todas as questões de inovação, até vou te passar, Caio, também nesse sentido, é a preocupação com a privacidade. Nós temos, com toda a inovação, toda a situação que venha, nós temos que ter uma preocupação maior também com a privacidade. Os meios tecnológicos hoje, infelizmente, ainda têm uma condição de serem burlados, né, por maiores as preocupações que existam, mas nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa também, nos Estados Unidos e no Brasil ela foi adiada, mas ao mesmo tempo isso são situações que têm que ser observadas, né, nesses novos procedimentos, mas com certeza, eu acho que toda inovação ela necessita de ajustes, mas observando o regramento vigente. A gente discutiu dentro da Procuradoria do Tribunal essa questão dos testes, né? Porque a questão dos padrões, e, na verdade, a conclusão que a gente chegou é que a USADA ela buscou tirar os atletas da zona de conforto, né? A gente sabe que existem aqueles atletas que são mal intencionados, qualquer coisa que você fizer não vai impedir ele de se dopar, né? Ou pelo menos... mas ela sinalizou no sentido de que, assim, olha, nós estamos procurando formas de testar os atletas, né? Como isso vai ser. Então, sinalizou muito forte no sentido, assim, a gente não está parado, a gente não está aqui quieto, né? A gente está de olho em vocês. Evidentemente, eu achei muito interessante que não houve um posicionamento contrário da Agência Mundial Antidoping no primeiro momento. Não houve assim esse posicionamento porque se entendeu essa situação. Eu faço um paralelo com uma decisão que saiu recentemente do Supremo Tribunal Federal com relação a classificar a Covid como doença ocupacional. Qualquer ação que discuta isso, tem bastante advogado aí, é uma ação que depende do caso concreto, você não pode dizer antes, mas foi uma sinalização para os empresários que estão aí desesperados para abrir a qualquer jeito a economia, de que assim, tá bom, você quer abrir, mas você toma cuidado, que você pode ser responsabilizado se alguém for pego com Covid, e isso influencia os times de futebol também. E eu achei que essa foi a intenção da USADA. A USADA tem, apesar da gente saber que existem várias outras coisas que a gente pode fazer em época de pandemia, como o Solera falou, mas eles quiseram, acho que, dar esse recado para os atletas, né? Acho que eu só queria fazer esse comentário, porque a gente continua ainda numa briga de gato e rato. No caso, eventualmente, vamos supor, nós tivemos problemas do passado relacionado principalmente à Rússia, na questão de assistência substancial, e vários outros casos, e como que isso pode se dar durante um período desse? Vamos supor que você receba uma informação de alguém que está burlando as regras antidopagem, e como é que isso pode ser tratado? Ou então, alguma pessoa que está num período de trabalho, no caso de uma resultado analítica diversa, ou então de alguma outra forma que foi colocada para uma infração antidopagem, e essa pessoa cria uma assistência, e como é que as agências podem atuar nesse período? Será que, até mesmo porque muitas vezes isso é uma questão de timing, né? Quando você vai buscar uma informação e vai tentar atuar para pegar aquele realmente, o real fraudador que a gente busca, é uma questão de timing. Vocês acham que isso é possível durante esse período da pandemia? Qual a solução que vocês dão? Coloquem aberto quem quiser começar com a resposta. Não, a primeira coisa, sempre começo com as notícias boas, que eu penso que todos já têm informação, mas, por exemplo, a semana passada, a UADA entregou quase 300 casos, 298,
de atletas russos da Rússia que competiram nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, quase 300, que tem, quando as mostras foram reanalisadas, elas deram positivo. Quase 300 casos que agora foram enviados às federações internacionais para que elas façam o processo da gestão de resultados. O que eu quero dizer com isso? Que não é tão fácil liberar do doping, porque você tem 10 anos para atuar. Essa é a primeira coisa. Em relação à Rússia, com um exemplo muito prático, foi um trabalho muito forte do Departamento de Investigação da WADA, em parceria com muitas outras organizações, e foi muito exitoso, não sei se fala assim em português. E, considerando a mesma coisa, se você agora tem uma denúncia da Rússia, de qualquer atleta que está dopando, o padrão internacional, o código, sigue em vigor. Então, somente se esse país tem uma proibição de circular na rua, como tive Espanha faz uns meses, ou como tive Itália faz outros, a quarentena não impede ir na rua e fazer um controle. Não sei se compreende. Se nós temos uma denúncia, ou se você tem uma denúncia e não pode fazer sozinho, tem dúvidas, se contacta conosco, porque agora não há nenhuma proibição de fazer controles. Qual é o problema? Qual é a realidade? É que o esporte está parado, que atletas não são encontrados nos campos de treinamento para fazer fora da competição, não são encontrados sem competição para não competir, mas ainda você tem um grupo registrado para controle, se o atleta fica na casa, você pode fazer com todas as prevenções, com luvas, com máscara, com distanciamento, mas não há uma proibição de não fazer controles. Então, perfeitamente, vai ser mais complexo, vai ser mais complicado, mas legalmente eles têm que aceitar fazer um controle e não podem dizer, a não ser que o país tenha uma lei que tem proibido sair na rua, que não é caso. Na maioria dos países do mundo não está acontecendo isso. É possível. Todos nós que estamos aqui nessa live ou nessa reunião, recebemos na nossa casa entregadores de pizza. Recebemos o carteiro. O cara vem trazer uma carta para a gente tem um mínimo contato com esse tipo de pessoa. Claro, se a localidade estiver em lockdown, aí não há condições de se fazer, naquele momento do lockdown, um controle. Agora, se não existe o lockdown, pelo amor de Deus, há possibilidade, sim, de você mandar um oficial de controle de doping, respeitando as normas internacionais sempre e respeitando os padrões higiênicos do momento. Eu vou dar vou puxar aqui para o futebol. No futebol, se houver alguma denúncia, eu peço que todos aí que estejam nos ouvindo, que possam anotar, existe a possibilidade de uma denúncia no antidoping@cbf.com.br. E pela ABCD, existe também um canal aberto de denúncia que se chama denúncia@abcd.gov.br. Então, há sim a possibilidade de ter o controle, e como disse o Caio, essas palavras são do nosso amigo Paulo Schmidt também, nós temos que deixar os atletas fora da zona de conforto. Eles não podem ter a impressão de que neste momento, enquanto houver pandemia, enquanto houver o coronavírus, não haverá controle, mesmo porque essa questão do corona vai se perpetuar por mais alguns meses. É uma preocupação muito grande e a gente tem que estar muito atento em relação a essas situações. Nós não podemos deixar que isso seja impactar, que impacte, principalmente no caso de uma denúncia, no caso de uma assistência, a gente tem que estar, eu entendo que o sistema tem que estar preparado para isso, até mesmo para poder ter a oportunidade de pegar o fraudador, aquele que realmente está fazendo a coisa errada mesmo. Só para complementar, eu acho que isso a gente já fala já há bastante tempo da importância da inteligência e da investigação e menos o teste. Lógico que não estou falando para abandonar o teste de maneira nenhuma, mas
o doping analítico, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma série de situações de janelas de detecção, inúmeras situações que é difícil para nós, advogados, inclusive, e que é um momento, talvez, de preparar melhor essas investigações. A gente sabe das enormes dificuldades aí que a BCD tem. A Luísa falou muito bem de um monte de coisa, mas a gente conhece as dificuldades por ser uma agência num país que tem extremas dificuldades, principalmente por ser uma agência que está dentro do governo. Então, a gente tem que fazer esse foco, né? Esse comentário da Maria José é perfeito, porque se a gente não tiver essa possibilidade de investigar e ir atrás, então vamos fechar as agências e esperar passar a pandemia. Vou responder uma das perguntas que foi feita aqui a respeito da reavaliação do plano, né, de distribuição de testes, que ela vai ter que acontecer, claro, diante desse cenário, e o que poderia ser feito com os recursos federais destinados ao controle de dopagem, né? Obviamente que isso vai depender do cenário, né? Em princípio, é uma situação que a parte de análise de testes é toda feita com um termo de execução com o laboratório de controle de dopagem. Hoje, se não tem análises feitas, né, obviamente o recurso não está sendo gasto, mas se isso vai retornar, isso tem possibilidade de se prorrogar. Então, naturalmente, esse recurso vai estar preservado para essa despesa, né? Se não foi hoje, será, se não foi ontem nem hoje, será amanhã ou mais para frente um pouco. Então, isso realmente é um gasto que a gente até fica tranquilo e tranquiliza até a própria Agência Mundial, a nossa conformidade em relação a isso, porque temos garantido um termo de execução para essas análises futuras de mais de ano para frente. Então, é só uma questão de readaptar a este cenário, né, e poder executar. Obviamente, tem algumas outras partes do nosso orçamento que, uma vez que a gente teria outras despesas decorrentes até de ações presenciais que não vão ter, aí a gente sim remaneja o orçamento. E como eu já disse logo no início da abertura, que cada vez mais transparente, então a BCD, com certeza, se vocês acompanharem esse painel ao longo do ano e o relatório final no final do ano, vocês verão como foi remanejado esse recurso, seja para a ação educacional, seja para o controle de dopagem e pagamentos dos oficiais, etc., né? Deixa eu só pegar um gancho na fala de todos até agora. O canal de denúncias e o canal para solicitação de AUT, ele é todo feito por meio eletrônico. O atleta pode solicitar a AUT e, caso tenha sido atendido de emergência ou em situação de urgência, tem também a previsão para esta situação. O importante é que, no momento em que você está com o seu médico, atleta, e que esteja passando por eventual problema de saúde, ele seja informado da sua condição de atleta e que juntos vocês possam discutir o tratamento e entrar em contato com a ABCD se necessitarem tirar alguma dúvida em relação a qualquer utilização de substância proibida no âmbito esportivo. Isso está tudo muito, muito bem detalhado no nosso site. Nada muda em relação às regras de solicitação de AUT e a nossa CAUT está preparada para fazer qualquer tipo de avaliação dessa natureza. Em Portugal, o facto, há coisas negativas que acabam por criar e transformar outras para positivas. Relativamente às nossas autorizações terapêuticas e também ao contacto, nós temos uma linha azul que estava disponível, são chamadas gratuitas, para que os atletas e o pessoal de apoio pudesse retirar dúvidas. O facto de estarmos em teletrabalho, redirecionámos esses números fixos, que normalmente tinham um horário normal de trabalho, entre as 8 horas e as 18 horas da noite, para telemóveis de serviço. Portanto, atualmente, a nossa Presidente da Autorização Terapêutica da CAUT tem esse número direcionado para o telemóvel pessoal, ou seja, em última análise, os atletas têm um atendimento quase de 24 horas por dia e também relativamente às dúvidas que os atletas possam ter,
que a linha azul também tinha um número limite de horas por dia. Essas horas agora estão também no limite quase de 24 horas por dia, que está direcionado para o meu e-mail, para o meu telemóvel de serviço. Portanto, estas medidas que fomos forçados a tomar beneficia e ajuda bastante os atletas, ajuda ainda mais os atletas, os médicos e o pessoal de apoio desses atletas. Eu gostaria de ouvir de vocês um posicionamento a respeito das expectativas quanto ao novo código, as expectativas aos novos padrões internacionais de teste, de laboratório, e tudo como isso pode ser impactado para o próximo ano de 2021 e também em relação aos jogos. Com respeito ao novo código, aos padrões internacionais, a WADA já está trabalhando com a BCD e com todos os dados da região e do mundo para ter seus procedimentos atualizados. Então, não é muito complicado, mas tem algumas mudanças que fazer, mas a importância é que todos foram feitos, as mudanças no código e as mudanças dos padrões internacionais em comunicação durante 2 anos com toda a comunidade internacional esportiva. Então, nós pensamos que o novo código e os novos padrões reflejam uma realidade internacional. Então, nós pensamos que vamos estar melhor equipados para o futuro, para a realidade que agora estamos enfrentando, e essa realidade se reflita melhor no novo código, novos padrões. Bom, falando um pouquinho, então, das expectativas para o novo código, né? A BCD já vem fazendo um trabalho, então, de tradução do Código Mundial e já estamos também trabalhando no Código Brasileiro, né, numa minuta do Código Brasileiro. Uma das novidades, então, é que agora nós temos um padrão internacional específico para a gestão de resultados, né, e também um padrão internacional específico para a educação. A educação é uma das preocupações principais da WADA, então era necessário mesmo ter um padrão internacional. E na parte de gestão de resultados era também necessário, porque o Código Mundial ele não entra nas minúcias, né, de procedimentos de gestão de resultados, tanto da parte de revisão inicial como na parte dos julgamentos, né, na fase de julgamentos. Algumas coisas rapidamente que eu posso citar aqui sobre algumas coisas novas do Código Mundial. Então, a definição, então, das substâncias de abuso, né, que já era uma discussão, mas no próximo código, então, um atleta que se adequasse, preencher alguns requisitos, cumprir um programa, né, de reabilitação de tratamento, né, para dependência química, poderá se beneficiar com redução da sanção. Outra definição importante também, acredito que de pessoas protegidas, né, atletas menores de idade, atletas que são de nível recreativo, que podem se beneficiar de uma redução, né, no caso de cometimento de uma violação. Outra importante, que eu sei que pode ser assim, eu sei que o doutor Tomás não concorda muito, mas com a nova definição, assim, uma releitura, então, do termo de intenção, né, que a WADA, o Código Novo, deixa um pouco mais claro, para não se vincular muito só com o conceito de trapaça, né, porque a intenção, ela também é a intenção, além da intenção direta, é a intenção indireta, que é quando o atleta sabia que haveria um risco de que poderia constituir uma violação. Queria deixar bem claro que a Confederação Brasileira de Ciclismo, Confederação Brasileira de Ginástica, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBF, está seguindo
e cumprindo a lição de casa com esse programa que é o Standard Internacional de Educação. Né? Vocês sabem que a gente atua bastante nessa área educacional, isso é a menina dos olhos de um bom programa antidopagem. Em nome do Pagura, que é o presidente da Comissão Médica de Combate à Dopagem da CBF, e em meu nome também, a nossa preocupação é, sem dúvida, com relação ao Código Novo, a questão das drogas de abuso, ou as chamadas drogas sociais, especificamente a cocaína. O Pagura sempre diz nas palestras, nas conversas, por ser um neurocirurgião, ele conhece muito bem a ação de estimulação da cocaína. Então, essa é uma preocupação que nós temos, mas a gente vai ter ainda bastante tempo para discutir sobre isso. E falando, como a doutora Luciana Correia acabou de falar, falando sobre o Código Mundial também, das violações à regra antidopagem, achei bastante interessante a entrada do artigo número 11, que é desencorajar ou retaliar atleta ou outra pessoa frente a uma denúncia. Isso é muito importante, vai nos ajudar bastante para que a gente possa identificar quem é que está fazendo com que os atletas, estimulando os atletas a usar algum tipo de substância proibida. Encerrando, muito obrigado a todos, foi um prazer enorme, Tomás, a ideia de vocês, o IPDD cada vez mais presente na busca ao jogo limpo, é uma honra poder fazer parte desse seleto grupo aqui de colegas que atuam buscando o jogo limpo. No fundo, pronto, relativamente ao código, informar que a nossa atual lei, de facto, ter sido aprovada entrou em vigor a 10 de outubro de 2019, quando nós estávamos na elaboração desta nova lei, juntamente com a Agência Nacional de Antidopagem, ela foi logo direcionada, já tínhamos alguma ideia daquilo que iria ser o Código Mundial de Antidopagem de 2021, e, portanto, esta lei está basicamente em conformidade até com o Código Mundial de 2021, poderá ter que sofrer uma ou outra alteração, mas, na generalidade, ela estará completamente em conformidade já com o Código Mundial de Antidopagem. Adiantámos um pouco esse trabalho. Eu acho que esse momento ele foi importante, principalmente para deixar evidenciado para a sociedade esportiva que a agência ABCD e toda a comunidade esportiva está mobilizada, está preocupada com a política antidopagem, está engajada, atualizada e preocupada principalmente com a saúde dos atletas e do pessoal de coleta. O doutor Solera comentava a respeito, e também a Luciana, a respeito das drogas de abuso, e isso desde o ano passado, e a gente até num plano de integração aqui com os órgãos federais, a gente já estimulou isso, a busca por tratamento terapêutico, indicando para o atleta que existe no Brasil um programa, uma política pública para isso, né? Então, a gente sabe que a maior incidência, principalmente relativa à cocaína, é no futebol. Isso preocupa, mas preocupa a sociedade como um todo, né? E a gente está buscando outros caminhos, estivemos participando lá em Medellín, a convite da UADA, junto com a Interpol, a possibilidade de desdobramento disso com a Polícia Federal, porque isso foge, é uma dimensão muito grande, né? E a discussão também é profunda. Mas, enfim, o que cabe a nós nesse momento é isso, é poder oferecer à defesa e ao atleta que existe tratamento gratuito e de boa qualidade no país, se ele deseja realmente buscar isso. E eu acredito que nesse momento o modelo que a CBF está tomando à frente justamente pelo profissionalismo, que é o futebol, vai ser, sem dúvida, ser uma referência para as demais modalidades no sentido da retomada, né, do movimento esportivo de um todo. Do ponto da ABCD, queria falar 2 pontos ainda que a gente está seguindo à risca e querendo, assim, como uma meta incansável nossa, que é a adesão
integral de todas as confederações, federações e clubes à campanha Jogo Limpo, que é uma campanha permanente e que envolve essa integração para melhorar a comunicação. Chegando à comunicação, como o doutor Sorella falou, confederações como o CBG, da ginástica, do ciclismo, etc. Se todas essas confederações estão conectadas à ABCD, que é a coordenadora desse movimento por força, né, do Código Mundial Antidopagem, isso vai fortalecer demais a política e o programa brasileiro. Então, é com isso que a gente conta, das mãos nesse momento, virtualmente, claro que a gente não está podendo fazer isso presencialmente. E o segundo ponto é relativo ao programa educacional da ABCD, e que tão logo seja constituído esse decreto, seja publicado o decreto do nosso fórum permanente, a gente vai apresentar o programa educacional da ABCD e conta com todos esses pares que fazem parte lá para estabelecerem e cada vez integrarem mais, não haver sobreposições de ações, cada um, de repente, a gente melhorar as estratégias de atuação. Nesse sentido, a ABCD já antecipa, né, a gente já tem até uma reunião amanhã a respeito do segundo Seminário Brasileiro Antidopagem. O primeiro foi realizado em 2018, e a ideia é que a gente possa cada vez mais aprimorar em cada gestão da ABCD, que a gente dê continuidade às ações positivas e às boas práticas. Então, vai ser um segundo seminário totalmente virtual, no final de junho, e certamente a comunidade vai receber o convite aí. E do programa educacional, nós já estamos seguindo, embora só a partir de 2021, né, assim como o Código Mundial, um novo código, os 4 pilares da educação. Nós temos isso bastante definido e o programa será apresentado à comunidade, o pilar de educação baseada em valores, o pilar de sensibilização e conscientização, o pilar de acesso à informação e o pilar de educação de antidopagem propriamente dita e formal. A Luísa Parente falou um negócio interessante, né, que o futebol tem bastante caso de cocaína. Eu queria só mostrar para vocês uma estatística que eu fiz recentemente. Agora a gente está podendo estudar bastante esse assunto, né? Estamos mais ou menos parados, né? Nos últimos 30 anos, hein, no futebol brasileiro, nós tivemos 50 casos de resultados positivos para a cocaína. Em 30 anos, 50 casos no futebol brasileiro. Se a gente fizer um paralelo com o esporte mundial, a maior incidência, 44% dos casos de analíticos adversos diz respeito a esteroide anabólico. Nós tivemos no futebol brasileiro, nesses 30 anos, 47 casos de agentes anabolizantes. Preocupação nossa é essa questão da cocaína. E uma segunda preocupação é com a questão: o que nós estamos fazendo com esses atletas que foram pegos com cocaína? Nada. Não. Nós precisamos e estamos desenvolvendo, eu mesmo, pessoalmente, estou fazendo um projeto e a CBF vai entrar com esse projeto na tentativa de dar um suporte, um apoio para o atleta que usou cocaína, que foi pego, que cumpriu a pena, para que, se ele tiver interesse, como todos vocês já falaram, em buscar uma recuperação e mudar a imagem, porque, principalmente, mesmo que o atleta volte recuperado, ele tem que voltar para a prática esportiva de uma maneira, olhando para cima. Se ele se recuperou desta doença, porque todos nós sabemos que o uso de cocaína é uma questão de saúde pública, se ele se recuperou, ele tem que mostrar que a gente tem que mostrar que ele precisa recuperar também a imagem dele. E é isso que a CBF vai fazer, vai estilizar, vai rabiscar um programa de recuperação da imagem desses atletas, claro, desde que eles queiram. Isso aí, Solero, acho que de extrema importância, é uma discussão que eu acho que tem que ser feita no futuro, e a UADA, eu acho que também acho que é um recado importante para a UADA, o que é o pós-doping. O que a UADA pode também fazer no sentido da reintegração de atletas perante a sociedade esportiva também. É algo que é importante, porque a gente sabe que, infelizmente, casos de doping não somente ficam para os fraudadores, mas também aqueles casos também relacionados aos não intencionais. Então, muitas vezes, os atletas de casos não intencionais são impactados com isso também. Então, é importante uma discussão posterior em relação a isso, né? Mas acho que outra webinar vai ser necessária
para a gente trabalhar com esse assunto. Caio, por favor, suas considerações. É interessante, né, a gente falar em cocaína, né, e os casos do futebol. Eu atuei como procurador-geral do STJD do futebol, e eu era coordenador dessa parte de dopagem já quando a gente não tinha ainda uma estrutura que a gente tem hoje, acho que nem tanto a ABCD como o tribunal. Então, o futebol é longe a modalidade que mais testa. Aqui no Brasil, 6 mil testes, né? A CBF, né? E o futebol no Brasil é quem mais testa no mundo, né? Então, evidentemente que a gente vai ter um número de casos do futebol grande, proporcionalmente acaba sendo pequeno, né? Então, acho que vocês já falaram bem na questão da droga de abuso. Eu acho que eu sempre falo, quero esperar para saber como vai ser essa lista, né? E para a gente, antes de esperar, porque a cocaína a gente fala muito, mas ela é substância não especificada desde sempre, nunca foi tirado de como substância não especificada. E com relação ao que eu espero do novo código, né, para não ser repetitivo com os outros colegas, mas pegando um pouco do gancho da Luciana, eu acho que para nós aqui no Brasil, né, eu sempre defendi que a gente tem uma legislação sui generis, né, fico imaginando até países com mais dificuldade que a gente. Eu acho que a nossa legislação antidopagem ela não está adequada ao nosso sistema jurídico, ao nosso ordenamento. E a gente tem hoje uma oportunidade de, pelo menos em relação ao Código Brasileiro Antidopagem, fazer uma adequação, criar um procedimento mais técnico, criar os mecanismos, como o Tomás falou, não vou dizer participação na gestão de resultados efetiva, porque não é a função da Procuradoria, mas talvez uma aproximação, né? A gestão de resultados hoje da BCD não se compara com o que era no começo, né? Eu falo isso sem querer rasgar cena, e a Luciana sabe que a Procuradoria não endossa tudo que a BCD faz, e a BCD não endossa tudo que a gente faz, porque é a autonomia de cada entidade, né? Então, eu acho muito importante, eu acho que talvez esse é o momento, quando a gente faz uma revisão, ela tem que ser feita tanto do código novo como do nosso código aqui, né? Tem que ser para melhorar. A gente não pode ter essa revisão e piorar. A gente tem que melhorar, tem que olhar para frente. Já estou tentando melhorar a questão da educação, tentar melhorar a questão da gestão de resultado, dos standards. Então, essa a expectativa que eu tenho com a implementação. Nós temos muito para poder contribuir em relação ao antidopagem, à educação antidopagem, à qualidade do que a gente pode fazer para melhorar todos os procedimentos relacionados a isso. O que é o mais importante no papel do advogado não é a questão da defesa, mas sim ele conseguir passar dentro de uma linha ética, dentro de uma linha de equilíbrio, passar a mensagem que a antidopagem está presente e que a dopagem não funciona, não presta. Então, nós temos que realmente conduzir isso e, como advogados, nossa maior função é passar essa mensagem, né? Obviamente que nós todos atuamos de forma, cada um no seu quadrado, mas sempre pautando pela ética, sempre pautando pela linha do equilíbrio e aí a linha da cultura antidopagem.